Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a última lição da nossa revista do primeiro trimestre, que falou sobre a defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam na nova aparência, com nova aparência. E nós hoje encerramos com isso a 13ª lição, que falará sobre perseverando na fé em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para essa aula, eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Maurício, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações em nome de Jesus. Oh, glória! Graças a Deus. Amém. Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um microfone lá já em cima, sozinho. Aonde? Aqui, ó. Onde a nossa Tem irmã sozinho está. aqui? Pode ter. Você Era tem pra ela, microfone? pode ter. Tem não? Então deixei na frente esse aqui para vocês dois. Aí. Tem aqui? Que a gente usa aqui, nós temos aqui vários microfones. Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma alegria de estarmos na casa do Senhor. Vamos hoje, fazemos a última lição. Esse trimestre foi uma lição maravilhosa, onde nós aprendemos muitas coisas para nossas vidas. Então a lição número 13 vai estar nos falando nessa noite, perseverando na fé em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos ver aqui uma lição maravilhosa nessa noite, onde a palavra-chave fala sobre perseverança, para que nós possamos perseverar na palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados. Então o texto áureo dessa noite nos fala: e temos muito firme a palavra do profeta, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos ver aqui que a palavra nos fala para que nós possamos permanecer firme, né, na palavra do Senhor, para que nós possamos cada dia mais estarmos, né, lendo a palavra do Senhor, tendo mais sabedoria, para assim não sermos enganados por falsas heresias. A verdade prática: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecida por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Amém? Então nós podemos ver aqui que a palavra prática nos fala que a Bíblia é a única instrumento que nós possamos adquirir em nossas vidas para podermos estar, né, nos guiando, nos dirigindo. Há muitos livros que nós possamos ver e ler, livros de autoajudas, mas a única que vai nos levar à salvação é a Bíblia. É a única que leva a nós à salvação. Então nós vamos estar aprendendo nessa noite um pouco, né, que nós possamos sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento da palavra do Senhor. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 10 ao 17. Irei para o nosso presbítero Lucimar. Você pode estar lendo, por gentileza. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio, em Listra. Tantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas
os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé em que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós podemos ver aqui que Paulo está dando um relato aqui para Timóteo, para Tito, né? Para ele poder perseverar na doutrina, a qual ele foi ensinado. E nós vamos ver aqui que quem ensinou Timóteo foi a sua avó e foi a sua mãe. Como é importante nós estarmos tendo também o nosso estudo dentro de casa, ensinando os nossos filhos, né, educando, para que eles possam ler a Bíblia, para que eles possam ter um pouquinho mais de conhecimento. E vimos que Timóteo, ele teve um bom testemunho, não só onde ele estava, mas em outra cidade, conheciam a vida de Timóteo, o testemunho que ele dava, né, o conhecimento que ele tinha, ou seja, ele tinha esse conhecimento desde pequeno. Então Paulo aqui ele está falando para que ele continuasse firme, né, na doutrina a qual ele tinha aprendido desde a sua infância. Ou seja, ele tinha aprendido desde a sua infância, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E nós vamos aqui ter uma grande lição sobre a vida de Timóteo, sobre a sua avó, né, sobre a sua mãe, que aqui o instruiu a ser realmente esse homem de Deus, a qual o Paulo mesmo ele admira, né, o seu bom testemunho. Então, o texto áureo, nessa noite, a mãe quer, as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem individualmente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui que a palavra de Deus é um guia seguro para as nossas vidas. Trata-se, portanto, de um livro que revela a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós lemos a Bíblia, buscamos a ler a Bíblia, nós vamos entender que aqui está a vontade de Deus sobre a vida do ser humano, desde a fundação do mundo. É que nós possamos estar seguindo a Ele, que nós possamos estar sendo obedientes à Sua palavra, que nós possamos estar compreendendo a Sua vontade sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a ler a Bíblia e ver a vontade dele sobre as nossas vidas, nós vamos ver um mover de Deus, né, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida espiritual. Nós vamos ver a nossa transformação. Porque é isso que Deus quer. Deus quer transformar o homem, uma nova criatura. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós nos batizamos, nós morremos do velho homem e nascemos uma nova criatura. Aonde Deus vai estar nos modelando, aonde Deus vai estar nos transformando. E é através da onde? Da sua palavra. É através da oração, através da intercessão, da onde nós vamos estar buscando a presença de Deus. Então, apresente o estudo diz que respeito à insistência do crente em se manter fiel diante das perseguições, heresias e rejeitar qualquer ensino contrário à palavra de Deus.
Então nós temos que realmente, a partir de nós termos esse conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter calúnia, nós vamos ter pessoas que vão estar falando, tentando nos desviar, né, aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Então nós temos que fixar bem e saber que a palavra de Deus é a única regra de vida para nossas vidas. Na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus é um documento final e material de doutrina e valores que deve nortear a vida do crente. Deve marcar a vida do crente. Ela deve entrar dentro da nossa vida, a palavra de Deus deve penetrar dentro do nosso coração e jamais ela deve sair. Porque ela é uma fonte que nos leva aqui até a presença de Deus. Há muitos que já mudaram a Bíblia pelo jeito dele, pelas vontades dele. Nós vemos aí uma seita, Testemunho de Jeová. Eles falam que só a Bíblia dele que é a verdade. E tentam colocar isso nas nossas vidas. Tentam colocar isso na vida daqueles que estão dando os estudos. Para saber que só a Bíblia dele é verdade. Sendo que a palavra de Deus fala que existe um caminho só, que é Jesus Cristo. E ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável para nossas vidas. Então o que faz, de ponto de vista histórico, uma igreja não se tornar herege? É perseverar em ter a Bíblia e ler a Bíblia dentro da igreja. A igreja que persevera e ensina os irmãos, os adolescentes, os jovens, né, a manter a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, essa igreja ela nunca vai ser uma igreja herégica. Ela nunca vai estar falando coisas que não estão dentro da Bíblia. Ela vai estar sempre ensinando aquilo que realmente é verdade. Como Timóteo, ou como Tito, ele aprendeu da sua avó. E ele aprendeu da sua mãe. Porque a sua mãe, ela levava o conhecimento da palavra de Deus para ele. Então ele tinha ali um bom testemunho. E nada poderia afligir ele, tirar ele dos caminhos do Senhor. Então, o que faz do ponto de vista histórico uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritária em nossas vidas. A Bíblia é a autoridade para todos nós que estamos, né, servindo ao Senhor. Primeiro tópico que nos fala, diante da heresias, preciso perseverança. Irmã Regis, pode ler? As duas epístolas a Timóteo classifica com justiça como epístola pastoral, juntamente com a epístola a Tito. Destaca-se também pelo seu caráter apologético. São referência às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis e a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate aos pensamentos gnósticos que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, em 185 a 204, combateu o tal sistema e, em sua obra, contra as heresias. O apóstolo Paulo
está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, da ciência e as fábulas judaicas. Amém? Então nós vamos ver aqui nesse momento os falsos mestres. Como nós podemos reconhecer os falsos mestres nos dias de hoje? Primeiro, eles ensinam o que é contrário à verdade e encontrada nas Escrituras. Então ele ensina tudo ao contrário o que está na Escritura Sagrada. Então, nós já vamos ver aí que eles são os falsos mestres. E Paulo, ele combatia muitos desses heresias, no seu tempo. Paulo ele teve muito trabalho, não só muito trabalho de ensinar aquele povo, mas também como ele teve muita perseguição. As pessoas não aceitavam aquilo que ele estava trazendo. O ensinamento que ele estava trazendo, o povo não aceitava. E alguns falavam tudo ao contrário. E segundo, ele promove controvérsias tribais e que causam divisões em vez de ajudarem as pessoas a irem até Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Ou seja, eles trazem confusão dentro da igreja, eles trazem divisão dentro da igreja, porque eles não concordam com aquilo que está sendo falado aqui em cima. O pastor está ensinando o caminho certo, mas eles estão aí embaixo, falando, não concordando com o que está sendo falado, não concordando com aquilo que está sendo ensinado dentro da igreja. E isso fica trazendo confusão dentro da igreja. É onde há divisão, onde há pessoas saindo da presença de Deus, abrindo outras igrejas, fazendo aquilo que é a sua vontade e não a vontade de Deus, trazendo o seu querer e não o querer de Deus. E aonde há muita divisão e por incrível que pareça, muitas pessoas se desviam também, por falta do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que lá em Oséias fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E é importante nós termos o conhecimento de Deus na nossa vida, para que essas heresias não entram na nossa vida, não entram no nosso lar e também não entram dentro da igreja. Então o pastor ele tem que estar sempre atento a qualquer um que entra dentro dessa igreja para cá, da porta da igreja para dentro, porque nós não sabemos que essas pessoas vêm, quais são os pensamentos. Então nós temos que, os pastores, ele tem que estar atento para que essas pessoas não venham trazer heresias para dentro da igreja, não venham trazer divisão dentro da igreja. E quando ele percebe que está tendo divisão dentro da igreja, ele tem que chegar e corrigir e ensinar a igreja que não é dessa forma. Então Paulo ele estava tendo essas dificuldades. E por isso que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, dizendo que estava feliz por saber de que ele tinha um bom testemunho, de que ele não estava deixando se levar por essas heresias que estavam acontecendo naquele tempo, mas que ele também estava tendo perseguição. Todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que estamos nos caminhos do Senhor, nós temos perseguições. Sim ou não? Nós temos perseguições, porque as pessoas elas querem fazer algo para que venha nos irritar, para que venha fazer que nós venhamos pecar, para que nós venhamos falar também heresia, para que nós possamos falar palavrão. E é aqui onde que nós temos que vigiar e mostrar, dar um bom testemunho, como Timóteo estava dando o seu bom testemunho. É falar da palavra do Senhor. E terceiro, eles não se interessam pelas evidências pessoais da presença de Deus em sua vida, passando o seu tempo em vã contendas. Ou seja, eles não aceitam realmente que Deus realmente faz presença dentro da igreja. E nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos buscando, quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, ou quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus. Até hoje, nesse momento, quando nós estávamos aqui orando, Deus estava presente.
Só que eles, né, eles não concordam com isso. Né? Eles dizem que realmente Deus ele não se faz presente. E isso vai trazendo contenda disso da igreja. Fala que nós estamos inventando. Por quê? Porque eles não sentem a presença de Deus. Os seus corações estão trancados. Os seus corações estão duros. Porque eles realmente não querem uma mudança. Eles não querem realmente concordar que realmente a palavra ela pode fazer efeito na vida, na nossa vida. E quarto, a sua motivação consiste em criar uma reputação para si mesmo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Vitor, pode ler para mim? 1 Timóteo, muito aproximar. 1 Timóteo 1, 17. Ou 1, 7, perdão. Primeiro Timóteo 1,7? É. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo e nem o que dizem, e nem o que afirmam. Amém? Eles querem ser doutor da lei, mas eles não entendem o que realmente eles estão querendo ensinar. E isso é ruim, né? Como eles querem ser uma coisa se eles não entendem? Então é aí onde traz a divisão dentro da igreja. Né? Eles querem ser uma coisa que eles não são, que eles não podem. Que eles não têm competência de fazer aquilo que realmente ele tem aquele chamado. Porque o homem de Deus que tem um chamado, realmente ele tem sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque quem dá sabedoria para o homem é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que quem dá sabedoria é o Espírito Santo. E eles queriam ser algo que eles não tinham. Para se proteger da mentira, dos falsos profetas, aprenda o que a Bíblia ensina e permaneça firme na sua fé em Cristo Jesus. Então, para que nós possamos ficar longe desses falsos profetas, nós temos que aprender, né, o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter fé em quem? Em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir quem? Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a presença de Deus, orar e estarmos sempre na presença de Deus. Porque a fé, né, ela faz nos aproximar de Jesus Cristo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos essa fé dentro do nosso coração, quando nós cremos na palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar da presença de Deus. A não ser nós mesmos. Como esses que queriam ser algo que não eram. Então, se nós não tivermos essa fé dentro do nosso coração, nós estamos afastados da presença de Deus. Mas quando nós começamos a crer na palavra de Deus, quando nós começamos realmente a acreditar e temos essa fé em nossos corações, ela vai nos aproximar de Deus. Nós temos que ter essa fé que move montanha. Como a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma fé tão grande que ela só ouviu falar de Jesus Cristo. E ali ela obteve a sua cura. Por quê? Porque foi a fé que fez ela se aproximar de Jesus Cristo. Como o cego Bartimeu também. Ele teve a sua cura porque a sua fé alcançou, né, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então é a fé que faz, né, nós nos aproximar de Deus. Então, para se proteger da mentira, dos falsos professores, aprenda que a Bíblia ensina e permanece firme na sua fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos ensina a estarmos cada dia mais buscando a presença de Deus. A experiência apostólica, versículo 10 e 11, nos fala assim, onde nós lemos a revistinha, que nos fala assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, manda modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia e em Listra, que quantas perseguições sofri
e o Senhor de todas me livrou. Então era aqui Paulo falando das perseguições que ele tinha, né? Era Paulo aqui se identificando para Timóteo o que ele, né, passava. Mas nós podemos ver aqui que nessas duas cidades, né, que era uma distante da outra, o testemunho de Timóteo era grande. Todos conheciam Timóteo. Todos sabiam quem era Timóteo. Todos sabiam quem era a avó e quem era a mãe de Timóteo. Então, eram mulheres piedosas, eram mulheres que buscavam a presença de Deus, eram mulheres que estavam em oração, eram mulheres que realmente ensinou o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Então, nós podemos dizer que o bom testemunho dele fazia que agradava ali o coração de Paulo. Então, irmã Ada, pode ler para mim? Segundo, a experiência apostólica. O apóstolo exigió perseverancia de Timoteo en la fe y en la doctrina en tiempos tan difíciles. La perseguición son una referencia y experiencia de primer viaje misionario, juntamente con Bernabé. Y a verdade é que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em vista da sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessa perseguição, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida membro da igreja. Amém? O que eu acabei de falar, né? Que a sua mãe era crente e a sua avó também. Em Listra, a cidade de Timóteo, Paulo havia sido apedrejado e abandonado até a morte. Atos capítulo 14, versículo 19. E esse foi apenas um incidente entre muitos a qual Paulo passou, né? Onde ele foi apedrejado, onde ele foi preso, naufragado, não é? Então Paulo, ele sofreu muitas perseguições e ele estava aqui ensinando a Timóteo que ele também iria passar por essas perseguições, mas que era para ele que perseverar, para ele jamais desistir, para ele jamais voltar para trás. E assim fica essa lição para nós também, né? Que nós vamos ter lutas, nós vamos ter perseguições. Não é porque nós estamos no caminho do Senhor, porque nós temos Jesus no nosso coração, que nós não vamos ter perseguições. Não, pelo contrário, nós vamos ter perseguições. Nós vamos ter lutas. É em casa, é na fábrica, principalmente dentro da igreja. Mas a palavra de Deus fala para nós perseverar. A palavra de Deus nos ensina para nós não olhar nem para a esquerda nem para a direita, olhar somente para a frente. E é assim que nós devemos prosseguir a nossa vida cristã, a nossa vida de homem e de mulher, realmente temente a Deus. É olhando para frente, é olhando não olhando para as tempestades que vêm ao nosso redor, mas olhando sim para Jesus. Não importando, não se preocupando com as coisas que andam acontecendo em nossas vidas, com o tamanho da circunstância que está acontecendo em nossas vidas, dos problemas, mas vamos olhar para Jesus, que Ele é o maior de todas essas coisas. É ter essa fé e ter essa certeza. Paulo, ele tinha essa convicção. Paulo, ele sofreu perseguições, tanto que nessa cidade ele foi apedrejado. Ele se fingiu de morto para poder continuar pregando a palavra de Deus. Ele não desistiu. E pelo incrível que pareça, a palavra fala que eles colocaram ele para fora da cidade, como ele estava morto. Quando os seus discípulos chegaram lá, ele voltou para dentro da cidade de novo, pregando a palavra de Deus. Ou seja, ele perseverou. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Ter essa fé, ter essa crença. Não deixar que essas pessoas venham nos tirar a fé que nós temos. Que nós não possamos deixar essas pessoas tirarem aquilo que foi ensinado aos nossos corações. E saber que Jesus Cristo ele morreu ali naquela cruz, foi por cada um de nós. Né? Nós temos que dar valor a isso.
Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 33, Paulo resumiu a sua vida de sofrimento por causa das boas novas. Veja bem, ele está falando aqui que ele sofreu pelas causas das boas novas, ou seja, de pregar a palavra de Deus. Mencionou aqui o seu sofrimento para comparar a sua experiência com a dos falsos mestres, que buscavam o prazer em si mesmo. Então Paulo, ele estava mostrando aqui a experiência que ele tinha com Deus, as perseguições que ele tinha com Deus, e mostrando que o hereses, que aquele povo, eles não tinham sofrimento, eles não tinham perseguição. Por quê? Porque eles não tinham compromisso com Deus. Porque a partir do momento que o homem, que a mulher tem um compromisso com Deus, a palavra de Deus fala que nós vamos ter perseguições. O próprio Jesus fala lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele mesmo fala, por causa do meu nome, vós serão perseguidos. Por causa do nome de Cristo, nós seremos perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos nos dias de hoje, em pregar, em falar o nome de Cristo. Aqui não tanto, mas os outros países que não aceitam, né, que nós levamos a palavra de Deus, nós podemos ver que tem muitos missionários sendo perseguidos, tem muitos missionários sendo mortos. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Mas eles perseveram em levar a palavra de Deus. E é assim que nós temos que fazer, perseverar. Por isso que a palavra-chave dessa lição é perseverança, né, para que nós não venhamos o que desistir. Terceiro, entendendo o porquê. O Fernando pode ler? O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós estamos preparados para essas perseguições? Deus espera que nós estejamos preparados. Deus, Ele quer que nós nos preparamos para essas lutas. Porque nós somos os soldados de Cristo. E nós temos que estar à frente dessa luta. Nós jamais devemos lançar a mão no arado e olhar para trás. Mas continuar indo para frente. Porque nós somos os soldados de Cristo. Amém? Aqueles que desejam levar uma vida piedosa devem estar preparados para as perseguições. Nós temos que estar preparados para as perseguições. E como nós vamos nos preparar para a perseguição? Em oração, em jejum, buscando a presença de Deus, preparando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito. Para quê? Para que nós não venhamos cair. Para que nós não venhamos nos abalar e sair da presença de Deus. Por que que muitos estão fora da presença de Deus hoje? Porque vem um ventaval de nada, lá se acha que está tudo perdido e sai da presença de Deus. Pelo contrário, é nesse momento que nós temos que estar firmes na presença de Deus. Porque aqui ele mesmo fala, né, que ele é o porto seguro das nossas vidas. É só nele que nós vamos achar realmente segurança e conforto. Não só para nós, como para a nossa família. Amém? Então, aqueles que desejam levar a uma vida piedosa devem estar preparados para as perseguições, cujo significado literal é serem caçados. Deus não promete que seremos livres das perseguições, mas promete-nos, sim, livrarmos em meio a ela. Deus ele não fala, né? Mas ele promete livrar no meio delas. Então Deus ele tem essa promessa na vida da gente. A perseguição é um dos meios que Deus usa para desenvolver a nossa capacidade de reinarmos junto com Ele no seu futuro reinado. Então, as perseguições vai fazer nós ficarmos mais maduros. Vai nos trazer mais entendimento, mais sabedoria. Né? Para quê? Para que nós viemos lá na frente
se vem alguém que está passando por essa perseguição, nós vamos ter como ajudar essa pessoa. Por quê? Porque nós já passamos por ela. Nós já passamos por essa perseguição. Então nós já sabemos como ajudar o próximo. E Deus, Ele nos capacita dessa forma. Deus, às vezes, nos manda vendaval sobre as nossas vidas, para nós viemos ter sabedoria, para que nós viemos nos capacitar, para que nós viemos ter força, para que lá na frente nós possamos encontrar alguém que está passando por essas necessidades e nós vamos estar dando a mão. Falar, não, companheiro, bem, tá, eu já passei por isso. Essa luta que você está passando, eu também já passei. Como eu já contei meu testemunho aqui, quando meu pai me deu com uma outra pessoa, e eu fiquei batendo na minha cabeça, por quê. Eu só vim entender esse porquê quando eu cheguei aqui no Japão. Quando eu encontrei uma pessoa com a mesma situação que eu, que ela tinha dado, o pai dela tinha dado ela para uma outra pessoa, para uma outra família. Aí eu ia entender o porquê que eu sofri lá fora, lá atrás. O porquê veio tantos porquê na minha vida. O porquê veio tanto ódio do meu pai. Graças a Deus que hoje eu não tenho mais. Ganhei ele para Jesus, eu pedi perdão. E hoje eu pude, no dia que eu tive um encontro, fui evangelizar, tive um encontro com essa pessoa, eu vim compreender por que eu passei por essa tempestade. Porque lá na frente Deus sabia que eu ia encontrar com uma pessoa que estava passando por essa mesma tempestade e eu poderia estender a mão e falar, senta aqui, eu passei por tudo isso que você está passando. E Jesus me salvou. Então Jesus faz a gente passar por certas circunstâncias na nossa vida para que lá na frente a gente venha ter experiência. E não é para nós estarmos fora da presença de Deus. Não é para nós estarmos longe da presença de Deus, mas sim, é para nós estarmos mais perto dele e termos mais capacidade de estar ajudando o próximo. É por isso que ele deixou a igreja. Porque cada um aqui tem um sofrimento no seu coração. Cada um aqui realmente teve uma perseguição. E às vezes vem na cabeça, por que eu estou passando por isso? Mas se você analisar, dobrar o seu joelho, Deus vai te mostrar lá na frente uma pessoa que está necessitando. E vai te usar você. Não vai usar o vizinho. Não vai usar a pessoa que está lá atrás. Ele quer usar você. Porque você passou por essa situação. Amém? Então Ele nos capacita para isso. Ele nos dá essa sabedoria. E é por isso que nós temos que cada dia mais permanecer, né, para estar junto com Ele no reino dele. Para estar ajudando ao próximo. Quarta característica dos enganadores. Versículo 13. Versículo 13, a qual nós lemos na leitura, nos fala assim: mas os homens maus, enganadores, irão do mal para pior, enganando e sendo enganado. Só aqui nós já vemos que tem pessoas que enganam, mas lá na frente eles são enganados. Pagam com a mesma moeda. O que planta aqui, colhe aqui. Amém? Então, Luiz Amarildo, pode ler para mim, por gentileza? Característica dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso significa que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, e a falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Amém? Então nós podemos aqui que, pelo fato de esses obreiros profanarem a verdade de Deus, fraudarem o seu povo com suas cobiças, enganam, então destinado à perdição e à destruição. Todos esses que enganam, né, que faz as coisas totalmente diferentes daquilo que é da vontade de Deus, os falsos professores, falsos mestres, enganam, mentem, esses já estão realmente sendo condenados por Deus mesmo. Eles acham que não, mas Deus ele mesmo fala na sua própria palavra. E esses não herdarão o reino dos céus. Eles são os falsos profetas. E eles ainda querem tirar aqueles que estão na presença de Deus. Então é por isso que nós devemos ter realmente o conhecimento da palavra no nosso coração. Eu volto a repetir.
Nós devemos ter realmente o conhecimento da palavra, porque nós tendo o conhecimento da palavra, jamais nós seremos enganados. Jamais nós seremos destruídos. Por quê? Porque nós temos o conhecimento de Deus na nossa vida. Amém? Por isso que nós devemos cada dia mais estarmos buscando a palavra de Deus para nossas vidas. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Marico-san. Eu achei ela. O contexto em 2 Timóteo 3, 10, 17 mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais isso permite a seguir traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância seria uma reverência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide e ao próprio apóstolo Paulo. Amém? Quem era do seu ensinador aqui? Quem lembra do seu ensinador? Quem foi o seu primeiro mestre? Sua mãe e seu pai? Amém. Amém. Quem mais? Eu, como minha mãe não era cristã, nem meu pai. Eu fui dos avós. Meu papai não era cristão, mas eles falavam de Deus. Que bênção. Isso ficou gravado no coração da minha mãe. Amém. Então, é dentro de casa que nós aprendemos, né? É que nem eu falo, nós devemos ensinar nossos filhos, a palavra de Deus nos fala, né? Em Provérbios. Nós devemos ensinar nossos filhos dentro de casa, para que amanhã eles não venham errar. Né? Nós devemos trazer a palavra de Deus, ensinar a ele a ler a palavra de Deus. Nós ficamos felizes em ver as crianças aprendendo aqui. Né? Se a gente for falar para cada criança, quem fez a arca, todo mundo vai saber, todas as crianças já sabem. Né? Quem foi engolido por peixe, todas elas sabem. Mas nós devemos contar a história de Jesus também. É Provérbios o quê? O irmão sabe? O quê? Mas, o senhor acabou de falar, Provérbios. Hoje eu vou. Só para você. Peraí que eu estou aqui. Para ensinar os filhos. Provérbios Você 22:6. Vê aí, isso, 22. Instrui o menino no caminho que deve andar. 25? 22:6. 22 é. Está aqui. 22:6. Então nós devemos ensinar os nossos filhos. Amém? Fui estar falando. Então, Timóteo era um dos primeiros cristãos da segunda geração. Ele foi um dos primeiros cristãos da segunda geração. Ele se tornou cristão não porque um evangelista pregou um sermão para ele. Ele não se tornou cristão por causa disso. Poderoso. Mas porque a sua mãe e a sua avó lhe havia ensinado as Sagradas Escrituras quando ele era apenas uma criança. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Né? Quando aqui nós podemos ver, né, que a sua avó Lloyd, né, e a sua mãe ensinava ele a ler. E o que eu estava falando, né, nós não devemos só ensinar as crianças que quem fez a arca, ou quem engoliu Jonas. Nós temos que também falar para os nossos filhos quem foi Jesus, qual é a importância, por que ele morreu naquela cruz, qual é o significado da ceia. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, não só contar a história. Nós vemos aqui os paquistão aí, esses homens aí, eles fazem os filhos deles decorar o Alcorão, ler o Alcorão. E nós não fazemos isso com nossos filhos para ler a Bíblia. Nós temos que ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, para que eles possam decorar não só a história, mas ler a Bíblia, saber quem foi Jesus, qual o significado, por que ele veio para esse mundo.
O trabalho de um pai ou uma mãe é vitalmente importante em casa ou na igreja. Devemos perceber que ensinar as crianças é uma oportunidade e também uma responsabilidade dos pais, ensinando as crianças. E vimos que a mãe, né, de Timóteo e a avó ensinava ele. Jesus quis que as crianças fossem até ele. Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15. Quando Jesus falou, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Como também Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, faça sua parte para levar as crianças até Cristo. Então vamos levar os nossos filhos até Cristo, né? Até realmente eles conhecer quem é Jesus Cristo. Segundo, permanecendo firme nas sagradas letras. A irmã, pode ler para mim? Isso. Segundo, né? Isso, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado por duas razões principais. A. Porque sabia de quem tinha aprendido. B. Porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A Igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Então, uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para o seu passado e a permanecer no seu ensino básico a respeito de Jesus, que são internamente verdadeiros. Ou seja, vemos aqui que Paulo estava lembrando a Timóteo para que ele olhasse para o passado e lembrasse dos ensinos de quem? Da sua mãe e da sua avó. Foi o que? Um fundamento para a vida dele. Foi pedras preciosas para a vida dele. Um conhecimento, para que ele jamais viesse se esquecer daqueles que ensinaram a ele a andar nos caminhos do Senhor. Hoje eu tenho meu filho afastado do caminho do Senhor, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus está no seu coração, que eu ensinei, e ele vai estar no coração dele, mas que nós estamos orando para que ele possa voltar. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque empecilhos à eterna verdade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Então, o que nós temos que permanecer é sempre ensinando os nossos filhos a verdade, a palavra de Deus, não deixando que outras palavras venham distorcer aquilo que realmente nós ensinamos aos nossos filhos. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento de sua fé cristã, encontrando na palavra de Deus, que são as grandes verdades que edificam as nossas vidas. Então, que nós possamos cada dia mais refletirmos na palavra de Deus, lembrarmos daqueles que nos ensinou e nos alegrarmos na presença de Deus. Estamos buscando totalmente, cada dia mais, estamos focados a nossa leitura na palavra de Deus, para que nós venhamos cada dia mais, estamos tendo mais do que sabedoria, para que nós possamos cada dia mais estar buscando a presença de Deus e permanecermos firmes nas sagradas letras, ou seja, permanecer firme na leitura da palavra de Deus, porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais entendimento nós vamos ter, mais entendimento o Espírito Santo de Deus vai estar nos dando, mais visão espiritual nós vamos obtendo na nossa vida.
Então, ou seja, mais firmeza na nossa firme na presença de Deus. Aonde pode vir os vendavais, lutas, tempestade, e isso nunca vai nos tirar dos caminhos do Senhor. E Timóteo, ele estava firme, mesmo sendo perseguido, que, como Paulo estava dizendo aqui, reforçou para ele, olha, permaneça firme naquilo que a sua mãe e que a sua avó lhe ensinou. Seja firme, seja forte, né? Porque as lutas são grandes. Como eu sofri, Paulo testificou aqui da luta que ele estava tendo. E falou para Timóteo que ele também iria passar por essas lutas. Mas para ele permanecer firme na sagrada letra, aonde ele aprendeu. Terceiro, a Bíblia é divinamente inspirada. Irmã Kelly. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra theos. Deus, epeuno, respirar, soprar. É oportuno saber que a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial é único da palavra dos profetas. A torna única no gênero, e ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus. É proveitosa para ensinar, repreender e corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Amém? Amém. Então nós podemos ver aqui que dizer que Deus inspirou a Bíblia equivale a dizer que o Espírito Santo motivou e supervisou de forma sobrenatural aqueles que receberam as profecias e revelações apostólicas em todo o processo de redação de seus livros escriturais. Ou seja, todos aqueles que receberam essa profecia vindo de Deus, o Espírito Santo de Deus estava ali capacitando a cada um deles para que inspirasse e eles viessem escrever a Sagrada Escritura, esse livro que está hoje em nossas mãos. Né? Então foi tudo, né, dirigido por Deus. Né? E hoje nós temos essa Sagrada Escritura em nossas mãos, essa joia preciosa. Muitos outros livros têm coautores, de modo que não precisamos imaginar que a Escritura tenha que ser uma produção humana ou divina. A Sagrada Escritura originaram-se não da vontade de seus autores humanos, mas da vontade de Deus e do Espírito Santo. Não foi da vontade do homem que fez a Sagrada Escritura, mas sim foi inspirada por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Cristo Marido, pode ler para mim, por favor? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver que eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e ali aonde eles escreveram. E vimos que nada, né, vem contradizer uma palavra contra a outra. Então Deus sempre quis que o ser humano conhecesse a sua vontade, e somente Ele sabe o que é bom para as suas criaturas, pois isso é importante aprender e ficar inteirado nas sagradas letras, porque Deus, Ele sempre quis que o ser humano conhecesse a sua vontade.
Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. A nossa vontade é totalmente diferente da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que ela vem prevalecer sobre as nossas vidas. Então Ele sempre quis que o homem viesse conhecer a sua vontade. E como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? É lendo a Sagrada Escritura, é lendo a Bíblia, é buscando, é nos interagindo, é orando, jejuando, né? E assim, tendo esse desejo de cada dia mais estar mais próximo de Deus. E aí nós vamos realmente conhecer qual é a vontade dele sobre as nossas vidas. É nós nos entregarmos perante a Ele. Né? É nós realmente falarmos, eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui. Né? Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Faça de mim a sua vontade. É isso. Deus Ele quer que nós o conhecemos. E como nós vamos conhecer? É dessa forma. É buscando a Ele. Tendo conhecimento da Sagrada Escritura. Né? Para que assim nós possamos cada dia mais saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro, tendo as Escrituras como fundamento. Primeiro, a autoridade apostólica. Bom, Fernando, meu nome. A igreja submete inquestionavelmente a autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Amém? Então nós podemos ver que na época em que Pedro escreveu as cartas de Paulo, já tinham uma ampla reputação. Observamos que Pedro falou das cartas de Paulo, colocando-as no mesmo nível das outras escrituras, ou seja, ele colocou no mesmo nível. Né? Ele viu ali que realmente Paulo estava sendo inspirado por Deus, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então houve ali uma concordância entre eles. Falou, não, realmente ele está sendo usado por Deus. Né? Então a igreja primitiva já considerava as cartas de Paulo como um livro inspirado por Deus. Ou seja, né, a igreja primitiva, ou seja, Pedro, João, né, já considerava que as cartas de Paulo, né, ela era inspirada por Deus. Então eles aceitavam, né, porque eles sentiam, eles viam que realmente, né, Paulo ele era, não somente as cartas, mas ele via que Paulo ele era um homem usado por Deus. Onde Paulo ia, Paulo pregava a palavra, almas se entregavam para Deus, pessoas eram curadas também através da vida de Paulo. Então eles começaram ali a observar, vendo o testemunho do apóstolo Paulo. Né? Então foi aonde que a igreja primitiva viram que a carta de Paulo, né, realmente ela era inspirada por Deus. Então, segundo, abrangência. Uma anda para a direita para mim? Segundo, por gentileza. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, mas o contexto da expressão paulina, toda escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, e sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante novos apóstolos, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Amém? Então nós podemos ver que toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Como ela é inspirada e confiável, devemos lê-la e aplicar o seu conteúdo em nossas vidas. Então, toda a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Então nós devemos cada dia mais ler
sentir o desejo, a vontade, sede de ler a palavra de Deus, porque ela é inspirada e ela abre realmente o entendimento das nossas vidas. Então a Bíblia é o nosso padrão para termos tudo que afirma ser verdade para nós. E também ela é a nossa proteção contra os falsos ensinamentos, é a nossa fonte de orientação para a maneira como devemos viver, é a nossa única fonte de conhecimento a respeito de como podemos ser salvos. Então, ela é esses 3 elementos para a nossa vida. A respeito de como podemos ser salvos, buscamos a presença, buscamos a leitura da palavra de Deus, ela vai estar nos ensinando como nós somos salvos, como nós devemos ser salvos. E também, ela é a nossa proteção contra os falsos ensinamentos. Quando nós começamos a ler, nós vamos ver que realmente, Deus ele está nos capacitando a ter um entendimento mais profundo da vontade dele sobre as nossas vidas. E a nossa fonte de orientação, ela vai nos orientar a andar nos caminhos certos, a andar nos caminhos que realmente é a vontade de Deus para cada um de nós. Então a Bíblia, ela é um guia, que nos leva ao destino certo. Qual é esse destino? A estar na presença de Deus. Ela é um guia. Amém? Então Deus quer nos mostrar que é verdade e lhe equipar para viver para Ele. Quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus? Quanto tempo nós passamos lendo a palavra de Deus? O Prefeito Marinho sempre fala que quantas vezes nós lemos a Bíblia no dia ou na semana. Então aqui a pergunta é, quanto tempo nós passamos lendo a palavra de Deus? Ou quanto tempo nós chegamos em casa, abrimos a Bíblia? Porque a primeira vez quando a gente chega do serviço, a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão. Não, estou falando, tem gente que faz, né? Tem gente que faz. A primeira coisa que chega é ligar a televisão do serviço. Toma um banho, vai lá e liga a televisão. Mas aqui a lição está me mostrando que quando a gente chega em casa, nós temos que primeiramente orar, buscar a presença de Deus e ler a palavra. Ter assim, um diálogo com Deus, agradecendo, para ser muito obrigado por esse dia de hoje. Conversar com Deus é bom, ter esse diálogo com Deus. Então, ler com regularidade para descobrir a verdade revelada por Deus e adquirir confiança na sua vida e na sua fé. Então a leitura diária da Bíblia vai nos requerer ter mais confiança em Deus e ela vai aumentar cada dia mais a nossa fé para com Ele. Termos um diálogo com Deus é muito bom, porque Deus ele quer conversar com a gente. Deus ele quer realmente ter um diálogo com a gente, como Ele teve um diálogo com Adão. Ele descia todos os dias para conversar com Adão ao pós do sol. Todos os dias estava ali conversando com Adão, andando com Adão no paraíso. E Ele quer nos dias de hoje fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer ter esse diálogo. Ele quer ter esse contato com a gente. Por isso que ele lá na cruz do Calvário ele fala que, quando ele fala, Pai, está consumado, o véu se rasgou. Por quê? O véu se rasgou. Porque hoje nós temos esse livre acesso com Ele. Porque antigamente nós éramos afastados dele por causa dos nossos pecados. Mas hoje, a partir do momento que o véu se rasgou, nós temos essa liberdade de estar conversando com o Pai. Então essa liberdade voltou realmente aos nossos corações. Então Ele quer que nós venhamos ter essa confiança, e termos essa liberdade de estar falando com Ele. E estarmos conversando com Ele. E estarmos realmente querendo saber qual é a sua vontade sobre as nossas vidas. Deus ele quer conversar com a gente no dia de hoje. Mas às vezes é a gente que nos fechamos e não queremos ouvir a voz de Deus. Às vezes nós nos fechamos e não queremos realmente ter um contato com Deus. Eu quero ir para a igreja, quero ter contato com os irmãos, mas não quero ter contato com Deus. São pessoas que vêm para a igreja, do jeito que entra, sai. Mas os verdadeiros cristãos, quando vêm para a igreja e querem realmente ter um contato com Deus, nós vamos ver que a vida da pessoa ela se transforma. A pessoa sai daqui diferente.
Pessoas saem daqui chorando, alegre, porque sentiu a presença de Deus. Outras saem daqui curadas, que veio enfermas saem daqui curadas. Por que isso? Porque resolveram vir para a casa de Deus com realmente querendo ter um encontro com Ele. E é isso que nós temos que ter, esse encontro com Deus. É através de como? Da palavra dele. Temos sede de ouvir a palavra de Deus. Temos sede de ouvir a voz de Deus. Temos realmente essa certeza, essa confiança de que Deus, Ele pode nos guardar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos guiar. Por quê? Porque eu creio nele. Então, é isso, amados. Nós temos que ter realmente essa certeza. Desenvolva um plano para ler a Bíblia toda e não apenas a metade. Vamos desenvolver um plano, que o presbítero ele fala, vamos ler a Bíblia durante um ano, a Bíblia toda. Né? É gostoso nós lermos a palavra de Deus. Vai ter um trechos ali, algumas passagens, mas fala sobre genealogia, né? Só nome. Mas vamos ler, porque faz parte. Se Deus deixou ali é para nós aprendermos. Amém? Terceiro, nós estamos acabando. O manual de Deus. Versículo 16, parte B, versículo 17, né, onde nós lemos. Terceiro, permito, você vai fazer para mim? O manual de Deus. Além de ser valiosa para os... A terceira, né? Isso. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras para que toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Amém? Pois é ela que nos leva à luz de Cristo. Em nosso zelo pela verdade da Escritura, nunca devemos nos esquecer do seu propósito, equipar-nos para que possamos fazer o bem. A palavra de Deus, a presença de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, é que Ele quer que nós sempre fazemos o bem. Levamos a sua palavra, ajudamos o próximo, amamos o nosso próximo, como Ele mesmo fala, amai o seu próximo como tu ama a ti mesmo. Então Deus Ele quer que nós façamos sempre o bem. Não devemos estudar a palavra de Deus simplesmente para aumentar o nosso conhecimento ou para nos prepararmos com argumentos. Mas nós devemos ler a palavra de Deus, nos prepararmos a palavra de Deus para ensinar o próximo, para ajudar o próximo, para caminhar junto com o próximo. Devemos estudar a Bíblia para que saibamos como realizar a obra de Deus no mundo, como fazer a vontade de Deus. Devemos estudar a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus, né, que nós devemos fazer para ajudar o nosso próximo. É assim, dessa forma que nós devemos estudar a Bíblia. Para terminarmos, nosso conhecimento da palavra de Deus não será útil a menos que fortalecesse a nosso conhecimento da palavra de Deus não será útil a menos que fortaleça a nossa fé e nos leve a fazer ao bem, ao próximo. Então, que nós possamos ter cada dia mais o conhecimento da palavra de Deus, né, e aumentar a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus aqui na leitura fala, perseverando na fé em Cristo Jesus. É perseverar, é buscar, termos realmente um conhecimento da palavra de Deus, né, e perseverar, irmãos. Vamos perseverar porque as lutas são grandes. Mas se nós estivermos perseverante na presença de Deus, com certeza, né, com certeza nós não vamos ser decepcionados. Amém? Falta ter conhecimento de Deus na nossa vida. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Deus.
Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós encerramos mais um trimestre com êxito. Glórias a Deus. E a importância, né, irmãos, de nós entendermos e compreendermos todo o trabalho que foi feito durante esse trimestre acerca dos ensinamentos que falaram sobre o combate às heresias, o combate aos falsos profetas, as religiões antigas, né, que permeiam no dia de hoje ainda. E durante todo esse trimestre nós falamos sobre este assunto, que foi de suma importância para nós. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos vivido dias difíceis, né, onde cada dia mais tem surgido falsos profetas, onde tem surgido cada dia mais falsas religiões, que na verdade são seitas, né, irmãos? Como foi falado aqui no primeiro tópico, eu acho que é importante trazer esse destaque. Quando foi falado aqui no início da introdução, falou acerca das religiões mundiais, os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Por exemplo, qual é o nosso maior escrito que nós seguimos hoje? Não é a Bíblia? Pois é, mas quando você vai para algumas seitas, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, o maior escrito para eles não é a Bíblia, é a sentinela. Quando você vai para o islamismo, o maior escrito para eles não é a Bíblia. Por mais que eles falam, seguimos a Bíblia, mas não é a Bíblia. No caso dos islamistas, são o quê? O Alcorão. Quando vocês vão para a Adventíssima do sétimo dia, por mais que eles creem na Trindade, eles creem conforme a Bíblia nos diz, mas o maior livro para eles é o livro da revelação de Ellen White. O livro das revelações, o livro das profecias que ela escreveu, pelo qual, segundo ela, né, Deus deu a visão. Aí tem muita gente que questiona, né? Ah, mas a Adventista do sétimo dia não é uma religião? Irmão, para quem diz que Jesus é o Miguel, é o anjo Miguel, irmãos, como é que nós podemos comparar? Não temos como nós dizer que uma igreja dessa, irmãos, é uma igreja sadia. Porque não é o que a Bíblia nos diz. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele não é o anjo Miguel. Ele é o nosso Salvador. Então, Jesus Cristo, por mais que para nós consideramos Ele como anjo, né, mas biblicamente falando, a Bíblia não considera como anjo, a Bíblia considera como Salvador. Então, tem que ficar bem claro isso para nós, que essas falsas religiões que se levantam no nosso dia de hoje, irmãos, é complicado. Por exemplo, o catolicismo, por mais que eles dizem que segue a Bíblia, mas quando você chega lá, meu irmão, tem todo um folheto da missa, né, pelo qual eles vão ali seguir toda a rotina daquele folheto do dia, e são 2 trechos só que é subido que eles leem durante toda a missa. Né? E quando nós vamos falar aqui no nosso culto, irmãos, nós separamos no mínimo 40 a 45 minutos da palavra do Senhor, que é pregada, que é ensinada. Por exemplo, no culto de ensino hoje é 1h30 de ensino da palavra do Senhor. Para quê? Aí você fala, mas para que tanto tempo? Irmãos, nós temos que dedicar tempo ao aprendizado da palavra do Senhor. A gente só aprende quando nós paramos para sentar, para ouvir, né, ou até mesmo para ler. Mesmo assim, quando nós fazemos a leitura, nós temos algumas dificuldades de compreensão, não é verdade? Às vezes nós lemos, como várias vezes eu fiz isso, eu li a Bíblia e falei assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas é interessante que com o decorrer do tempo, você começa a frequentar a igreja e o Espírito Santo ele vai trazendo uma lembrança. Aquilo que um dia você leu lá atrás e você não compreendeu, ele traz a revelação. Através de uma pregação, através de um estudo, ou através mesmo de um diálogo com o irmão na igreja. Fala, meu Deus, era isso. O que eu li lá atrás que eu não entendi, agora eu estou entendendo, ficou muito claro. Então, a importância da minha persistência em fazer a leitura da palavra de Deus, ainda que às vezes com uma linguagem um pouco difícil de compreensão, mas se faz necessário. E como foi falado na aula de hoje, toda a palavra do Senhor, irmãos, ela é inspirada. Ela é inspirada pelo Senhor. Muitos ímpios questionam, vão falar, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, verdadeiramente foram escritos por homens, inspirados por Deus. Essa é a nossa diferença. Que a Bíblia que nós seguimos, ela foi inspirada por Deus.
ela não foi inspirada por profecia de mulher, por visão de uma mulher, né, por revelação de uma mulher, ou até mesmo por causa de um fundador de uma seita. Não. Nós seguimos a palavra única e verdadeira, que todas as religiões têm como base, entre aspas, ela, mas segue outros auxílios. Né? Nós temos, por exemplo, esse livrinho que nós estudamos. Mas esse livrinho não é que ele sai fora da Bíblia. Esse livrinho, ele nos ensina acerca da Bíblia. Os livros que eu falei sobre o Alcorão, a Sentinela, os livros da revelação de Ellen White, eles não vão falar diretamente da Bíblia, eles vão falar do que eles pensam, do que eles acham. Então, são as visões daqueles que escrevem. E esses livros não, vai falar sobre esses livros da escola dominical, eles vão falar da visão do que a Bíblia nos diz e do que a Bíblia nos ensina. Por isso a importância de nós estudarmos, né, a palavra do Senhor. Tá, então, Deus abençoe. Encerramos mais um trimestre, né, das lições bíblicas do primeiro trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Tá, irmãos? E como eu falei esse dia atrás numa ministração aqui, que o diabo, às vezes nós traçamos ele como um bicho feio, chifrudo, né, cara vermelha, aquele bicho feio. E a Bíblia diz que o diabo, ele vem, ele se transfigura em anjo de luz. A Bíblia diz para nós que ele vem com sapatinho de lã, ele não vem fazendo algazarra, barulho para poder te alertar. Ele vem tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse um amigo. Então nós temos que tomar cuidado. Como nós vamos descobrir, né, se essa pessoa ou se aquilo é um falso profeta? Irmãos, através da palavra do Senhor. E outra, a Bíblia diz para nós que toda árvore se conhece pelos frutos. Pelo fruto nós conheceremos, né? Dá tempo ao tempo. Por isso que quando nós vemos, né, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, quando as pessoas chegam, por exemplo, irmãos, pode chegar um pastor aqui, que não seja do nosso ministério, vem visitar aqui. Irmãos, ele vai sentar embaixo e vai ter que escutar. Aí eu vou congregar aqui, 3 meses sentado, e olha lá, a gente vai para colocar ele na comunhão da membresia da igreja. Não reconhecer o ministério dele, só para colocar na comunhão para ele poder participar da ceia. Porque ele vai ter que demonstrar os seus frutos. O tempo demonstra quem a árvore é. Agora, tem igreja que a pessoa mal visita, ele já coloca em cima do altar para pregar. Tem igreja que por amizade chama um pastor porque ele é bacana, bota no altar para pregar. Irmãos, aí depois traz problemas para dentro da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, conforme a Bíblia nos diz. Então nós vamos avaliar, nós vamos analisar. Eu tenho esse determinado cuidado, porque, meu irmão, eu sei o quanto foi difícil nós ganharmos as almas para Jesus, para mantermos aqui, dar um bom alimento para ela, para a gente chegar, botar em cima do altar, qualquer pessoa que vai dar um alimento, às vezes estragado para a igreja, e depois para mim consertar vai dar trabalho. Então, eu tenho um determinado cuidado nessa área, né, principalmente, independente, pode ser amigo meu, né, pode ser amigo meu. Ele não vai subir no altar, vai ficar embaixo. Se não for todo o critério que o ministério exige, irmãos, eu vou cumprir, né? Ainda que eu perca a amizade, mas vou cumprir o propósito. Por quê? Porque isso é necessário. Isso é necessário. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque tem surgido muitos falsos profetas, falsos doutores, e a Bíblia diz, né, conforme Paulo, ele acaba ensinando a Timóteo, ele acaba ensinando, irmãos, a Tito, ele acaba ensinando tantos obreiros, né, para que eles tomassem cuidado, olhassem. Né? Paulo, quando ele escreve a sua última epístola, ele traz uma declaração de alguns problemas de obreiros que deram para ele. Olha só o que ele vai dizer para nós em 2 Timóteo, capítulo 4, que foi o último capítulo que ele escreve. Desde o versículo 9 diz assim: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, olha só, Demas me desamparou. Era um obreiro que andava com ele. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também envia Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha só, pessoas que andavam com Paulo,
que glorificavam o nome do Senhor, que viram os milagres de Deus sendo realizados através da vida do Paulo, e no final das contas foram traidores. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque, meu irmão, principalmente o obreiro, ele tem que procurar diante de Deus, buscar para Deus, dar para ele o discernimento de espírito. Discernimento de espírito é muito importante, porque o diabo também ele fala em línguas. Às vezes está falando em línguas, você fala, glória a Deus, aleluia, Deus não é. Às vezes o diabo está falando pela boca de um irmão, de uma pessoa, porque o diabo ele fala em línguas. Quem vai poder discernir esse momento é aquele que tem o discernimento de espírito. Ele vai falar, esse espírito que está em vós não é o espírito de Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar o cuidado, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Presidente Maurício, pela aula. Agora, irmãos, a partir da semana que vem, iniciaremos as lições bíblicas e o Verbo se fez. Irmão, essa revista ela está maravilhosa. Olha, uma das revistas que, desde 2009 que eu estudo, já tivemos muitas revistas boas, mas essa revista ela está tremenda. Vai falar principalmente sobre soteriologia. Irmãos, o que é soteriologia? Se fosse a Jane aqui, ele ia falar que era a doutrina dos solteiros. Segundo a dona Jane. Soteriologia, irmãos, é a doutrina da salvação. Então vai falar sobre, a primeira aula, o Verbo se tornou em carne. 2, o novo nascimento. 3, a verdadeira adoração. 4, Jesus, o pão da vida. 5, a verdade que liberta. 6, o bom pastor e as suas ovelhas. 7, eu sou a ressurreição e a vida. 8, uma lição de humanidade. 9, o caminho, a verdade e a vida. 10, a promessa do Espírito. 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. 12, do julgamento, a ressurreição. E 13, renovação da esperança. Glória a Deus. Que revista maravilhosa. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos dando início a essa nova revista. Se assim o Senhor nos permitir, se Ele não retornar para nos buscar, em nome de Jesus estaremos dando início. Amém? Aqui eu tenho 3 revistinhas. Eu já vou entregar, que é uma da irmã Regiane. Toma, irmã Regiane. A irmã Andra. E essa aqui é da irmã Ada. Entrega a irmã Ada para nós, por favor, presidente. E dá uma pausa aí para nós na filmagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.